Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor sempre, o nosso Deus que tem cuidado de nós, não só nos criou, mas sustenta a vida da sua igreja. Inclusive, Deus demonstra seu amor e seu cuidado para com a igreja por meio da liderança que ele determinou para ela. O nosso estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato visa que nós conheçamos o que a palavra do Senhor nos diz sobre os oficiais da igreja, de modo que nós tenhamos presbíteros e diáconos segundo a palavra de Deus, de forma que a igreja sinta o cuidado do Senhor por meio de homens que Deus escolheu verdadeiramente para pastorearem a igreja e também para cuidarem de suas necessidades físico-materiais. Nós, hoje, estaremos estudando 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Mas antes de nós entrarmos no texto e até antes de nós recapitularmos o que já vimos até o último estudo, nós vamos orar ao Senhor pedindo a Deus discernimento, graça, sabedoria, para tanto compreender a palavra quanto para aplicá-la à nossa própria vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és Deus, não há outro além de ti. Não há qualquer outro igual a ti. Ó Deus, nós te louvamos por quem tu és, o Criador de todas as coisas, o sustentador da tua igreja. E nós te louvamos por tudo que tu fazes, Senhor Deus, porque as tuas obras são magníficas, são puras, são perfeitas. Obrigado por conhecermos a ti, Senhor Deus. Obrigado por tua graça que nos cerca. Obrigado pelo teu amor mostrado na cruz do Calvário. Ajude-nos a entender a tua palavra para que possamos, Senhor Deus, servir melhor, de forma que teu nome seja glorificado em nossas vidas e na vida da tua igreja. Receba a nossa oração, Deus, é o que nós te pedimos sempre, confiados tão somente no mérito do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, vamos recapitular o que nós já vimos até agora. Nós já estudamos 5 textos até a última terça-feira. Atos, capítulo 6, de 1 a 7, foi o nosso primeiro texto, onde nós vimos a instituição do diaconato e também vimos que, junto à instituição do diaconato, aparecem características do presbiterato, porque os apóstolos são presbíteros também. Nós vimos Atos 20, 17 a 38, onde Paulo dá exemplo de como deve ser um presbítero e também exorta os irmãos a agirem tanto como ele, quanto a estarem se cuidando e cuidando da igreja como Deus quer que seja, como Deus determina, para que Deus seja glorificado e a igreja seja bem cuidada da parte de Deus. Nós vimos também Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20, focando na oração. Nós temos focado sempre na pregação da palavra, no ensino, no conhecimento ou no ministério da palavra e na oração, porque é exatamente o que a palavra do Senhor nos diz sobre o ministério do presbiterato. Nós vimos Efésios 4, de 7 a 16, mostrando que Deus deu esses ministérios, ofícios, à igreja para o bem dela, e o propósito é que ela seja cuidada, que ela seja pastoreada, para que ela tenha um crescimento qualitativo e aprenda a não só servir, mas aprenda a se cuidar, a se edificar em Cristo por meio da palavra para que ela cresça saudável. Nós também vimos, foi o último dos nossos estudos, Tito capítulo 1, versículo de 5 a 16, que nos apresenta os critérios para que alguém seja presbítero. E Paulo mostra que é necessário ser muito criterioso, tendo em vista que o propósito do presbítero é glorificar a Deus pastoreando bem a sua igreja. Não é outro propósito dele, portanto, tem que ser algo bastante criterioso para que se cumpra bem o que Deus quer que o presbítero faça.
Nesses textos, nós vimos que o presbítero é um pastor da Igreja de Jesus. Isso é muito importante. O presbítero é um pastor da Igreja de Jesus. Então, biblicamente falando, esse é o coração do ministério pastoral, que também é chamado de presbítero. É pastorear a Igreja de Jesus. Nós vimos também que o diácono é um servo que cuida das necessidades físico-materiais da Igreja de Jesus. Ou seja, enquanto o presbítero está pastoreando, o diácono está cuidando das necessidades físico-materiais. O presbítero, ele está cuidando da igreja no aspecto pastoral. E o diácono já em um aspecto mais social. Então, os dois são importantes, e quando os dois funcionam bem, quando o presbítero e o diácono estão cumprindo bem o seu papel, a igreja é muitíssimo abençoada, porque não faltará nada a ela no que diz respeito ao cuidado que ela tanto precisa receber. Então, é muito importante que ambos tenham a atenção para o seu papel dentro da igreja de Jesus. Não podemos, de forma alguma, desprezar qualquer um dos dois ofícios, ainda que o diácono não seja uma liderança pastoral, o seu papel é muito importante. Reduzir o presbítero a, como já ouvi falar algumas vezes, garçom de Santa Ceia, ou reduzir os diáconos a entregadores de boletim, algo que eu já ouvi pessoas mencionarem, exatamente por terem visto que em alguns lugares o papel do presbítero e do diácono tem se resumido a isso. Significa negligenciar aquilo que Deus deu, significa desprezar a necessidade que a igreja tem de ser bem cuidada, tanto no aspecto pastoral quanto social, significa negligenciar e desprezar o chamado de Deus. Então, não podemos tratar com coisas secundárias ou como ministérios sem tanta importância. Nós precisamos dar o devido valor a esses dois ofícios, tá? Lembre-se que o pastor é um presbítero, então nem dá para fazer a distinção neste momento, pensando biblicamente, porque nós estamos fazendo estudos a partir e na Escritura, não dá nem para distinguir do ministério pastoral. O pastor é um presbítero, o presbítero é um pastor. Qual é a distinção, então? A única distinção que a Bíblia nos fala é que alguns presbíteros se destacam por se esmerar, se dedicar, vamos dizer, integralmente ao ensino da palavra do Senhor. Então, a distinção é muito mais na amplitude da dedicação. Não é uma distinção qualitativa, é até quantitativa. O pastor é aquele que se dedica integralmente ao ministério pastoral. E os presbíteros, porque é assim que a gente costuma nomear, né? Denominar, como se houvessem duas classes, né? De pessoas. O presbítero, ele auxilia no pastoreio, mas na verdade ele é um pastor. Então a nossa distinção, ela é quantitativa, ela não pode ser qualitativa, já que o pastor é um presbítero e o presbítero é um pastor. Nós vimos que ambos devem ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Vimos isso no primeiro estudo, em Atos capítulo 6, versículo 3. É importante, veja desde o início, que a igreja tenha tanto presbíteros como diáconos que sejam homens escolhidos por Deus, capacitados por Deus e que andem com Deus. Veja, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então significa que Deus deu sabedoria para cumprir o papel, significa que estão andando com Deus, são homens cheios do Espírito, e significa que são homens que realmente dão testemunho de boa reputação. E não podemos tratar o assunto de uma forma meramente, digamos, política, né? Para votar a presidente, para votar um vereador, um prefeito, um governante, nós, na sociedade, precisamos ter apenas algumas características. Ser civilmente capaz, ter aquela idade mínima, e então, estando adequadamente inscrito e com seus deveres sociais em dia, então
o cidadão, e aí homem ou mulher, poderão votar. No que diz respeito a ser presbítero ou diácono, nós não podemos tratar como uma questão meramente política, porque é uma questão espiritual. A Igreja do Senhor Jesus, ela precisa de homens que não só cumpram aquele requisito básico, que é idade mínima, ser civilmente capaz, e estar politicamente falando com tudo em dia, mas precisa de muito mais que isso. Colocar homens que não tenham as qualificações bíblicas é fazer da igreja apenas uma instituição de homens. E isso faz com que ela sofra muito. E não é em vão que a igreja do Senhor Jesus, em nossos dias, tem sofrido no mundo todo por causa da negligência com o cuidado, tanto pastoral quanto diaconal. Nós vimos também que o presbítero pastoreia a igreja do Senhor por meio do fiel ensino da palavra de Deus e de constantes orações pela igreja. Nós vimos que esses dois pontos, esses dois elementos, são o coração da vida pastoral do presbítero, do pastor, como já dissemos, é a mesma pessoa. Então, como é que se pastoreia, ou como é que o presbítero pastoreia, cuida da igreja? Por meio do ensino da palavra e da oração. Não tem nada mais. Biblicamente falando, o cuidado para com a igreja, ele foca nesses dois pontos. Não significa que o presbítero ele não vá fazer uma visita, por exemplo, a uma pessoa que está necessitada, porque é o papel do diácono, mas significa que era o diácono que deveria estar atento às necessidades físico-materiais da igreja. O pastor, um presbítero, poderá visitar pensando no aspecto mais pastoral. Todavia, o diácono é que deve se preocupar com isso. Para quê? Para que o presbítero, como dizem os apóstolos lá em Atos capítulo 6, versículo 4, para que os presbíteros cuidem especificamente do ensino e das orações. Se os presbíteros assumem para si uma série de funções que não são pastorais, eles estarão sobrecarregados com papéis que, não sendo pastorais, vão dispersar o pastoreio da igreja. Ou seja, em vez de estar pregando e orando pela igreja e com a igreja, estarão fazendo outras coisas que, mesmo sendo importantes, por exemplo, a questão que nós falamos do cuidado físico-material, cuidados necessitados, alguém que está precisando de comida, de roupa e coisas dessa natureza. É algo importante, ajudar essas pessoas e cuidar da igreja nessa necessidade físico-material é importante, mas se os presbíteros ou pastor começam a fazer isso, eles vão ter que negligenciar o papel deles, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para nós cuidarmos de todas as coisas. Por isso os apóstolos disseram, olha, não é adequado, não é correto nós deixarmos de pregar a palavra e de orarmos com e pela igreja para estarmos cuidando das necessidades físico-materiais da igreja. Então, para isso surgiram os diáconos. Cada um cumprindo o seu papel, a igreja é muitíssimo abençoada pelo Senhor. Continuando. Em Atos 20, 17 a 38, nós vimos a importância do exemplo pastoral para a vida da igreja. O exemplo pastoral, porque não é uma questão de pastorear apenas ensinando, é uma questão de pastorear mostrando. Lá em Atos, nós vimos que há uma estrutura interessante, porque Paulo, que vai exortar os presbíteros, começa dando o seu exemplo. Depois, no meio, vai ter as exortações, os ensinamentos aos presbíteros, e logo em seguida ele vai fechar o bloco dando outra vez exemplos, relembrando os seus exemplos. Então, ele adorna o ensino com o seu exemplo de vida. Os presbíteros devem entender que o pastoreio ele exige um ensino tanto
por meio verbal, quanto por meio do exemplo, do testemunho de vida, para que a igreja imite aqueles que estão ali para pastoreá-la. Então é fundamental pensar nos critérios para ser presbítero. Não são critérios para a salvação, nós já vimos isso. Os critérios para ser presbítero são critérios para que alguém assuma o ministério pastoral. Por quê? Porque isso glorifica a santidade de Deus. E para quê? Para que a pessoa possa ser um modelo para o rebanho, para a igreja do Senhor Jesus. Vimos também que o ministério pastoral dos presbíteros começa no pastoreio da liderança. Paulo diz que vocês têm que cuidar de vocês mesmos, não cada um individualmente apenas. Também. Mas o foco de Paulo lá em Atos 20 é cuidem de vocês mesmos, no plural. Ou seja, o conselho de uma igreja deve se pastorear. Um presbítero cuidar do outro, pastor cuidar dos presbíteros, os presbíteros do pastor, fazendo essa distinção porque ela é conhecida, ela se tornou comum, ainda que, como nós falamos biblicamente, presbítero e pastor seja a mesma coisa, e eles se cuidando. Então, nós deveríamos ter nos concílios, quer um conselho local, os concílios superiores, e isso em qualquer denominação, seja qual for a administração dela, todo o colegiado de presbíteros e pastores deveria estar atento ao cuidado consigo mesmo. Não era para um pastor ou um presbítero que ele derrubar o outro. Não era para que houvesse divisão e inimizade uns contra os outros, porque a ideia não é uma concorrência, é muito pelo contrário, isso já mostra uma deficiência. Isso já mostra que ou as pessoas não foram chamadas por Deus, ou elas nunca entenderam o que é o ministério pastoral, o que realmente Deus quer para a sua igreja. Portanto, a ideia é se pastorear, se cuidar. Uns cuidam dos outros, um ajuda o outro. Se um caiu, o outro vai lá e levanta. Se um está com dificuldade, o outro vai lá e ajuda. Se um não sabe de alguma coisa, o outro vai lá e ensina. E assim, um cuida do outro, de tal modo que eles estarão visando tanto a glória de Deus, porque é Deus quem é glorificado, tanto na unidade da igreja, no amor no meio da igreja, na piedade no meio da liderança, e assim, em um comportamento que está em acordo com a palavra do Senhor. Deus é o primeiro a ser glorificado, e também a igreja é abençoada. Então isso mostra que a liderança não está focando em si mesma. O pastor, o presbítero não estão pensando no status ou mesmo numa profissão. Ninguém está pensando em se sobressair ao outro ou em mostrar quem é que manda mais, quem é melhor, quem consegue fazer a sua própria vontade. Coisas dessa natureza que são, na verdade, uma expressão de um coração pecador, de um coração que está se sobressaindo à vontade de Deus. A ideia é que os presbíteros estejam focados no Senhor, olhando para o alto, ou como disse Paulo em Colossenses 3:1, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E por isso estão mais preocupados com o bem-estar da igreja e, acima de tudo, a glória de Deus, do que com as próprias vontades egoístas de um coração pecador. Por isso Paulo disse, vocês têm que se cuidar. O pastoreio começa com vocês. Pastoreio não começa com vocês cuidando das ovelhas. Pastoreio começa com vocês cuidando de vocês mesmos. Então, um pastor cuidando do outro, um presbítero cuidando do outro, presbíteros e pastores se cuidando, concílios se cuidando, líderes se cuidando, para que Deus seja glorificado em todo este cuidado mútuo, visando a santificação da igreja, visando a glória de Deus, visando o bem-estar uns dos outros, também para que a igreja seja bem pastoreada e assim a igreja possa crescer saudável e possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque os próprios líderes estarão dando exemplo para a igreja e mostrando como fazer. Observe que uma igreja que tem líderes que sabem se pastorear, também aprenderá a se pastorear. Se os líderes não sabem se pastorear, antes são adversários, inimigos, concorrentes, ou mesmo indiferentes às necessidades e problemas uns dos outros, já
estarão dando um mau exemplo para a igreja. Então, teremos uma grande dificuldade de ver uma igreja que sabe se pastorear. Ou seja, que uma criança sabe pastorear a outra, um adolescente sabe pastorear o outro, um jovem sabe pastorear o outro, uma família sabe pastorear a outra, um homem ou uma mulher pastoreando uns aos outros, para que a igreja cresça saudável, como nós vimos em Efésios, capítulo de número 4. Se a liderança não for exemplo no pastoreio mútuo, dificilmente nós teremos igrejas que sabem se pastorear, em que as pessoas realmente sabem cuidar umas das outras. Elas provavelmente estarão esperando que o pastor faça alguma coisa, porque elas aprenderam pelo exemplo, mau exemplo, que não é importante o cuidado mútuo. Então começa com a liderança esse pastoreio mútuo. Depois, sim, aí a liderança vai pastorear as ovelhas que o Senhor confiou para ela. Nós vimos também que os ministérios, os ofícios, são dádivas de Deus à Igreja de Cristo para que ela seja edificada até a volta do Senhor Jesus. Isso lá em Efésios capítulo 4. E que a igreja deve aprender com a liderança a se cuidar também. Nós já falamos isso agora. Continuando, vimos os critérios que Deus exige para que um homem seja presbítero, a fim de que seja posto como exemplo do rebanho de Jesus. Esses são os pontos que nós vimos lá em Tito, capítulo 1, de 5 a 16. Para ser presbítero é preciso ser irrepreensível, não é perfeito, é irrepreensível. Alguém que é um pecador, mas que consegue dar exemplo de vida, inclusive na humildade, inclusive no saber pedir perdão, no saber reconhecer quando peca, no procurar mudança de vida. Isso também é um exemplo, um testemunho que o presbítero tem que dar, tendo em vista que nós não somos perfeitos e até que Jesus volte não seremos. Somos ainda corruptíveis. Então tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, ele não pode nem ser divorciado, nem ter mais de uma esposa, ou seja, a poligamia também não. Muito mais difícil pensar na poligamia em relação aos nossos dias. Mas nós temos que nos preocupar sobre a questão do divórcio. Como nós falamos, não são critérios para a salvação. Então, nós não vamos pensar, puxa, então não vai entrar no reino de Deus aquele que tiver passado por um problema de divórcio. Olha, isso Deus pode perdoar. Uma pessoa que no passado cometeu esse erro, depois se arrependeu, viu o que fez e assim por diante, isso não é o ponto. O ponto é que para ser presbítero, Deus quer que o homem ele seja marido de uma só mulher, para que a igreja tenha nisso o exemplo de perseverança na família, de saber lidar com as dificuldades, de reconhecer os próprios erros, de não desistir, apesar de muitas vezes possa ter a vontade, mas ele ser um exemplo. Isso vai motivar até a igreja a perseverar também em seus casamentos. Então, ele precisa ser marido de uma só mulher, não pode ser um homem divorciado. Tenha filhos bem educados, ou seja, ele sabe realmente conduzir os filhos, educá-los, porque ele vai educar a igreja, inclusive, então ele precisa saber educar os próprios filhos. Também seja irrepreensível como despenseiro, ou seja, é um mordomo fiel da palavra de Deus. Ele realmente está cuidando bem daquilo que Deus deu a ele. Ele sabe ministrar a palavra, levar a igreja à edificação. Esse cuidado com a igreja do Senhor, em que ele mostra ser zeloso e irrepreensível. Não arrogante, não pode ser um homem orgulhoso, ele não vai conseguir lidar com as adversidades e ele vai estar buscando sua própria glória, ele vai trocar a palavra pela sua vontade, porque a arrogância, a soberba, o orgulho faz com que o homem queira que a sua vontade seja feita e não a de Deus. E muitas vezes confunde. Não, eu sou um servo de Deus, quero fazer a vontade de Deus, mas está ensinando coisas que não foram ensinadas por Deus. Quando nós pastoreamos a igreja conforme nós achamos que é o melhor e não como Deus diz, nós estamos agindo com arrogância. Porque Deus já disse como pastorear. Deus já disse qual é a sã doutrina. Ele não ensinou a liberdade de pastoreio. Olha, você ensine o que você achar que é mais interessante. Então,
nós precisamos ser humildes e dizer, sim, Senhor, vamos ensinar a tua palavra. Mesmo quando às vezes nós tivermos um desejo diferente, mesmo quando fomos tentados a fazer algo diferente, como tem acontecido nas últimas décadas, que alguns movimentos cresceram muito e cresceram por meio de alguns subterfúgios. Por exemplo, tentar cativar os jovens com uma discoteca dentro da igreja, tentar cativar as pessoas com uma série de programações atraentes, fazendo uma série de eventos que não focam na palavra, mas no ambiente e em outros recursos para que as pessoas se sintam tão bem ali dentro da igreja e tão cativadas, tão presas à ideia de que ali é o melhor lugar para elas, que elas queiram ser membro da igreja. Então, uma série de iniciativas foram tomadas e certos lugares cresceram muito. Isso é tentador. E o pastor, o presbítero, o conselho, ele não pode cair nessa tentação. Ele tem que humildemente dizer, Senhor, mesmo que a igreja que eu pastoreio, a igreja onde o Senhor me colocou, não cresça como outras que têm crescido, mas eu quero ensinar somente a tua palavra, ser fiel à tua palavra. Não deixar que suba à cabeça o desejo de mostrar, eu pastorei uma igreja grande, mostrar que está crescendo junto ou mais que outros. Então, o orgulho, a arrogância, eles são perigosos. É um pecado que pode levar a igreja à ruína. Ela crescerá fisicamente, mas ela estará completamente doente. Ela não crescerá espiritualmente. Não pode ser irascível, porque o presbítero ele precisa ser manso, não pode lidar com os problemas querendo bater nas pessoas, então ele não é capaz de pastorear, porque ele não é capaz de lidar com a adversidade. A pessoa não pode tentar resolver com as próprias mãos. Deus disse, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então alguém fez mal a você, alguém está tentando prejudicar, destruir, deixa nas mãos de Deus. Não se preocupe, não tem melhor justiça do que a do Senhor. E tanto ele nos livra do mal, quanto ele retribui aqueles que querem fazer o mal. Então ele não pode ser irascível, ele tem que ser manso e esperar em Deus como Moisés. Moisés foi maltratado, foi perseguido, tentaram matá-lo, se opuseram a ele várias vezes, e ele simplesmente colocava diante de Deus, e Deus defendia Moisés. Então a gente precisa ter liderança que seja piedosa, que seja paciente, mansa, que espere em Deus, confie no Senhor. Não pode ser irascível, não pode ser alguém que tente resolver com as próprias forças, porque não consegue controlar os seus nervos, porque é tomada por uma ira incontrolável e termina fazendo mal a alguém com as próprias mãos. Não pode ser dado ao vinho, ou seja, não pode ser escravo de vício, nenhum vício, tá? Não só o vinho. Devemos entender como um ponto de partida, porque se não deve ser dado ao vinho, também não deve ser dado a nenhum outro tipo de objeto, substância que tire, ao ter o excesso, usar em excesso, tira o entendimento, que é o que acontece com a bebida, né? A bebida em pequena quantidade, ela pode não causar nenhum tipo de alteração, mas a bebida tomada além da quantidade mínima, ela causa alterações. A pessoa já não é mais conduzida pela razão, não tem nem mesmo mais controle do corpo como tem quando está sóbrio. Não violento, não que deseje agir com violência, não goste da violência, não seja cobiçoso, ou seja, não seja ganancioso, não esteja pastoreando, cuidando por ambição, não queira, obviamente, se vender. Aquele irmãozinho tem um dízimo maior, então sempre favorece o irmão que tem um dízimo maior. E aquele outro tem um dízimo bem pequenininho, então não cuida, não protege, não ama. E isso é ganância. Então, para que não trate ninguém de forma diferente também, não se deixe seduzir pelo dinheiro, pelos bens, não pode ser cobiçoso. Hospitaleiro, alguém que tenha prazer em servir, em atender, em acolher em seu lar. Amigo do bem, alguém que ama o que é bom, para que não seja, inclusive, injusto, parcial, para que zele, pratique e defenda o que é certo, o que é bom, independente de quem vai fazer, amigo ou inimigo, seja lá como for. O que é certo, não depende de quem faz, simplesmente o fato de ser certo. Sóbrio, alguém que é íntegro, alguém que tem
prudência, que sabe agir corretamente, com tranquilidade, que pensa antes de agir. Então, a ideia de alguém que está sendo cuidadoso com o seu agir. Justo, alguém reto, alguém íntegro, alguém que quer fazer as coisas conforme a vontade de Deus, que não é parcial, trata um de um jeito, outro de outro, pega aquela mesma lei e julga um condenando e o outro justifica por causa de uma série de discursos a favor de alguém que aprecia. Então, não podemos ser parciais, temos que ser imparciais, né? Piedoso, alguém que espera em Deus, anda com Deus, confia em Deus, que anda em piedade. Não é alguém perfeito, como nós falamos, mas é alguém que busca andar com o Senhor. Tenha domínio de si, que é a questão do domínio próprio, e é apegado à palavra fiel, que nós mostramos já várias vezes, que é o coração da vida pastoral, pregar a palavra do Senhor. Então, tem que ser alguém apegado à palavra para defender, ensinar, proteger a igreja, convencer os que estão errados e se opor aos que estão ensinando heresias. Nós hoje vamos para 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e o texto se encontra no slide, nós vamos fazer a leitura, mas nós vamos focar não nos critérios para ser presbítero, porque nós já fizemos isso em Tito. Nós vamos focar nos critérios para o diaconato, que aparece a partir do versículo 8. Mas vamos ler o texto inteiro, porque vale a pena, de qualquer forma, recapitular o que a palavra do Senhor nos fala sobre os critérios para ser presbítero. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Pois bem, veja, ainda que o diaconato não seja um cargo de liderança pastoral, a palavra de Deus nos diz que para ser diácono é preciso ter semelhante testemunho perante todos. Veja, ele começa dizendo, semelhantemente. Então, diante de tudo que ele falou antes, ele deu uma série de critérios para ser presbítero. Ele diz, deve ser semelhante com os diáconos. Então, quando nós pensamos em critérios para ser diácono, eles são semelhantes aos do presbítero. Ele não vai repetir todos. Um deles, por exemplo, que ele não vai exigir é que ele seja um conhecedor da Escritura apto para ensinar. Porque o presbítero ele tem que ensinar, é o ministério pastoral. Então ele tem que se dedicar ao ensino. Já o diácono não. É claro que ele deverá também conhecer a Bíblia, mas não é um critério que ele seja um mestre, que ele saiba a palavra, conheça a palavra e esteja apto para ensinar. Mas
Falando de critérios morais, critérios espirituais, o diácono tem os critérios semelhantes ao dos presbíteros. E ainda que o foco do diaconato seja a necessidade físico-material da igreja, o diácono cuida de pessoas e deve ser exemplo para elas. Então, veja, não é um pastor, não tem um foco pastoral, mas ele também está cuidando de pessoas. Ainda que sejam necessidades físicas, mas está cuidando de pessoas. Ele estará entrando na casa das pessoas, estará levando mantimento, estará cuidando de enfermos, estará ajudando pessoas. E elas vão olhar para ele, eles vão ver o comportamento. Precisa ser uma pessoa exemplar. Vai um diácono na casa de alguém e começa a conversar coisas que não são adequadas. Mostra um comportamento que não seja adequado. Ou mesmo na igreja. Então, as pessoas que estão tendo aquele diácono como um exemplo e que está cuidando delas, mesmo que seja no aspecto físico-material, elas estarão vendo o exemplo e serão tentadas a seguir o exemplo. Se for um mau exemplo, também serão tentadas a seguir um mau exemplo. Ou criará problemas, porque elas ficarão confusas. Porque o diácono ele dá mau exemplo quando a igreja é ensinada a dar bom exemplo. Os diáconos são encarregados de administrar bens materiais, a fim de destiná-los aos necessitados. Portanto, devem ser íntegros para não incorrerem em pecados diversos: furto, cobiça, mesquinhez, favoritismo. Então, veja, os diáconos eles vão cuidar de bens materiais. É a cesta básica, são necessidades diversas que os irmãos podem ter, de repente uma necessidade financeira, alguém que está passando por um problema e aí vão ajudar a pagar uma conta de energia, ou mesmo a manutenção com os bens da igreja, o cuidado com os bens da igreja. Então, são bens materiais. É muito importante que os diáconos sejam íntegros, para que eles não sejam tentados, de repente, ao pegarem dinheiro, ou a ter em suas mãos uma quantidade de bens que seja grande. E veja, em casa ele está com alguma necessidade e ele tem que administrar uma série de recursos destinados a outras pessoas. Ele precisa ser alguém íntegro para que no dia que ele precisar, ele mencione: olha, eu estou precisando, lá em casa há uma necessidade, e ele seja atendido nas suas necessidades também. Mas jamais seja tentado ao furto, para que ele não desonre ao Senhor, antes mostre que é alguém que ama ao Senhor, espera no Senhor e confia que Deus estará cuidando dele, e que inclusive seja alguém trabalhador. É muito importante que o diácono seja alguém trabalhador, para que não seja tentado pela cobiça, querer as coisas, né, que ele tem manuseado, nem mesmo mesquinho, né? Alguém que esteja privando as pessoas que precisam de ajuda, mas ele está tão apegado aos pertences, aos bens que ele está administrando, que ele termina sendo mesquinho com as pessoas que realmente estão necessitadas. E também não pode ser alguém que vai dar a uns, mas não a outros. É o favoritismo. Aquele irmão eu gosto, então eu vou e ajudo. Aquele outro irmão não tem muita simpatia, não. E aí nem se importa se ele está precisando ou não. Para que não caiam nesses pecados, então é preciso que sejam homens íntegros. Como nós falamos, não são perfeitos, mas que sejam homens exemplares, para que procurem fugir disso. E que estejam, inclusive, orando para que Deus não deixe que caia nessa tentação, porque todos estão sujeitos a todo tipo de tentações no dia a dia. Mas quais são os critérios? Vamos pegar aquilo que o texto menciona e vamos pontuar um a um. Primeiro, para que seja diácono, é preciso ser honesto. O texto que nós lemos tem a tradução respeitável. É uma pessoa honesta, digna, séria. Uma pessoa que faz as coisas corretamente, que não desvia. Então, um homem honesto. Então, a honestidade, que deve ser uma característica de todo cristão, deve estar presente na vida dos diáconos. Homens sinceros, honestos, verdadeiros, tanto na palavra, né, que é o segundo ponto, está muito relacionado ao primeiro, não de língua dobre, ou seja, o sim é sim. Ele promete a uma pessoa uma coisa, lá na frente diz outra.
ele diz que vai fazer uma coisa, mas depois faz outra. Então não é para ser uma pessoa de língua dobre, é uma pessoa que seja honesta, que tenha uma só palavra. É assim e assado. Tem, não tenho. Vai ser assim, vai ser assado. E assim por diante. É alguém que tenha realmente integridade no seu falar, no seu agir. Então, não podemos ignorar as palavras do Senhor Jesus aplicadas a todo cristão e que principalmente deve ser aplicada aos diáconos. Que palavra é essa? Mateus 5, versículo de número 37, que nos diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, o diácono deve ser uma pessoa de uma só palavra. Não dado muito vinho. É alguém que não é escravo de vício algum. Lembre-se que lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, falando do fruto do Espírito, ele diz, o último das partes, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio, que diz assim, eu vou ler o 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o diácono ele tem que ter esse domínio, não pode ser escravo de nenhum vício, nem da bebida, porque toda escravidão é idolatria. Se você não consegue se controlar quanto ao comer, ao beber ou a qualquer outra coisa, então você está dominado, você é escravo e, portanto, aquilo ali é o teu Deus, porque ele está dominando a sua vida, é senhor da sua vida. Então, a ideia de não ser escravo de nada, nem do vinho, certo? A idolatria ela é uma troca de Deus por um outro Deus, independente de ser uma criação banal da mente ou das necessidades do ser humano. Então, nada de ser dado a muito vinho. Não cobiçoso de torpe ganância. A ganância, ela aprisiona a alma e impede uma administração piedosa. A pessoa fica presa a aquilo que ela deseja. A ganância, o querer. Provérbios, capítulo de número 1, versículo 19, nos diz o seguinte: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então a ganância impede uma boa administração, porque ele se torna escravo, ele passa a ser conduzido pela ganância e isso consome a pessoa, consome. A pessoa é consumida pela ganância. Lá em Judas, versículo número 11, ele cita aqueles que no Antigo Testamento foram gananciosos, cobiçaram e por isso pecaram contra Deus, como Balaão. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, a ganância, o desejo de ter algo a mais, faz a pessoa ficar insaciável. E essa pessoa insaciável se torna escrava da própria ganância. Portanto, o diácono não pode ter ganância alguma. Alguém completamente isento de desejos errados, de desejos torpes, né? de ter algo a mais, preso àquele desejo de ter e ter e ter e ter. Então, alguém livre disso. Deve ser conservador do ministério da fé, zeloso com a fé cristã, ou seja, é alguém que está guardando a sã doutrina. Veja, ele não é um mestre da igreja, não é aquele que está ensinando a igreja, mas é alguém zeloso com a doutrina ensinada, que é chamada de a doutrina dos apóstolos. Lá em Judas, versículo 3, diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que a fé aqui é a doutrina, a sã doutrina. E eles deveriam batalhar pela sã doutrina. O diácono deve ser zeloso com a sua doutrina. Ainda que ele não seja um mestre, mas ele é cuidadoso com a sua doutrina. Ele guarda a sua doutrina. Lá em Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Então, o diácono tem que ser assim, perseverante na doutrina dos apóstolos. Alguém que está conservando o mistério da fé, zelando para ajudar a igreja, inclusive, como seu exemplo, a ser uma igreja zelosa com a palavra de Deus. Enquanto os presbíteros estarão ensinando a palavra do Senhor, o diácono está ajudando, guardando, zelando e dando exemplo no cuidado com a palavra do Senhor. É preciso ainda que o diácono tenha uma consciência limpa, ou seja, a fé não é para ser expressa apenas em palavras, da boca para fora. Ela deve estar presente na consciência. Então, o Paulo fala algumas vezes sobre essa questão da consciência a respeito da sua própria vida. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus nos diz no versículo de número 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é preciso que a consciência esteja limpa. Alguém que vive realmente segundo a palavra do Senhor, tem certeza disso, consciência disso e está tranquilo a respeito disso. Não é perfeito, como nós falamos, não é alguém que é incorruptível, mas é alguém que tem uma fé dentro do seu coração, da sua mente, uma fé convicta e zela por isso e procura praticar. Então, isso diz respeito à sua consciência. Não é só o seu pensar, mas diz respeito à sua vida. É olhar para a vida e ver na sua própria vida realmente uma fé coerente. Por isso a consciência está limpa. Alguém que é imperfeito, portanto, várias vezes vai precisar pedir perdão a Deus pelos pecados. Mas é alguém que tem a consciência limpa de toda a sua dedicação, seu esforço, seu zelo, seu amor e assim por diante. Então, a consciência limpa. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Então ele tem plena consciência do que está dizendo, é verdade. Então alguém que não vive uma fé mentirosa, fingida, alguém que tem uma consciência limpa, uma fé verdadeira, legítima, que encontra nas suas palavras, nas atitudes, uma coerência com aquilo que ela crê. E ela crê de verdade naquilo que ela professa. Então, a consciência limpa. Romanos 13, versículo 5, diz também: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Veja que Paulo diz que deve se temer o castigo do Estado, mas não apenas o temer, mas ter uma consciência do que é certo. A pessoa deve saber, olha, se você fizer o que é errado, vai ser castigado, então tema. Todavia, é mais do que isso. Você deve fazer o que é certo por uma questão de consciência. O certo é esse, então eu vou fazer porque é certo, não porque eu estou com medo que alguém castigue. É como uma criança. A criança muitas vezes vai mostrar que ela tem medo, mas ela não tem consciência. Os pais dizem, não faça isso. Aí ela está certo. Na frente dos pais ela não faz, sabe que vai ser castigada se ela fizer e os pais estiverem vendo. Mas quando ela não está na frente dos pais, ela faz aquilo que não devia, porque a consciência ela não está agindo naquele momento. Ela não está agindo por consciência. Ela está simplesmente agindo por medo. Então, o medo dela faz ela não fazer na frente dos pais. E uma vez que é só na frente dos pais, ela pode fazer quando não estiver na frente dos pais. Primeiramente, provados, ou seja, examinados. Alguém que foi experimentado.
Essa questão de ser provado aparece várias vezes na Bíblia. O termo, por exemplo, vai aparecer no que diz respeito à ceia. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examine-se é prove-se. Então, o diácono, antes de ser o diácono, a pessoa que vai ser, ela que seja primeiro experimentada, examinada, provada, para ver se realmente ela está apta para ser diácono. Caso sim, então tudo bem. Então, a ideia é que não qualquer um, não alguém que é amigo, não alguém que aparentemente é agradável, mas alguém que está aprovado para ser diácono. Esse zelo pelo ofício do diaconato. Também deve ser alguém que seja marido de uma só mulher, assim como o presbítero. Ele não é o pastor da igreja, não tem o ministério pastoral, todavia deve ser exemplo também. Veja que é interessante que tanto o presbítero quanto o diácono são exemplos para a igreja. O presbítero ele tem um ministério pastoral, o diácono não, mas os dois cuidam da igreja, os dois são oficiais, os dois têm que ser exemplo. Então, o mesmo que foi dito para o presbítero deve ser dito para os diáconos. Então, portanto, assim como os presbíteros, os diáconos não devem ser divorciados. Nós vimos que Jesus diz que o divórcio não é o plano original do Senhor. Portanto, a igreja não deve entender como algo normal a questão do divórcio. Deve ser considerado uma contramão do plano de Deus, do projeto de Deus relacionado à família. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja que o projeto é realmente um casamento para a vida toda. Nada justifica desta forma o divórcio nas palavras do Senhor Jesus, porque a ideia é que o projeto original seria que o homem e a mulher estivessem casados por toda a vida. Então, quando diz respeito ao presbítero e ao diácono, tem que ser alguém que não tenha passado pelo divórcio. Para quê? Para que seja exemplo à igreja, que ela siga o exemplo dos líderes, pastor e presbítero, e também dos diáconos que estão também ali cuidando de alguma forma, estão cuidando também da igreja. Então é para ser modelo. O que serve também para glorificar a Deus, testemunhando a relação entre Cristo e a igreja, tá? Então, como nós falamos antes, não é uma questão de ser salvo, é uma questão de ser exemplo dentro do ministério, do ofício. Então, não é alguma coisa exagerada. Puxa, mas tem que ser assim, não é um exagero? Não, a Bíblia diz que é para ser assim, e diz que é para ser assim porque tem um propósito. Então, esse cuidado com a escolha dos oficiais visa um propósito, que é fazer a igreja estar sendo purificada, conduzida a Cristo a partir de pessoas que estão procurando dar exemplo. Então, é por isso que há esse cuidado com os critérios. Bom governante dos filhos e da própria casa, mesmo que ele não vá pastorear a igreja, mas ele também tem que ser um bom líder da sua família, que saiba educar bem os seus filhos. Por quê? Porque ele também é visto como exemplo e nessa relação de cuidado com as necessidades físico-materiais da igreja, ele também é então exposto como exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Então os diáconos também têm que ter cuidado com os seus próprios filhos. Surge uma dúvida, então a ideia é que quem não tem filho não serve para ser diácono? Bom, entendemos que a ideia não é quem não tem esposa não serve para ser pastor, presbítero ou diácono, ou quem não tem filho não serve para ser pastor, presbítero ou diácono. Não pode ser essa a ideia, porque ela seria incoerente na própria vida do apóstolo Paulo.
A ideia de que quem é casado, que seja aquele que foi casado uma única vez. Quem tem filhos, que mostre que sabe governar os seus filhos. Quando tiver filhos, que mostre, então, um bom governo. A ideia não é só quem tem mulher ou só quem tem filhos pode ser presbítero ou diácono. Mas a ideia é que quem tem, que seja um exemplo nisso. Se a pessoa nunca tiver, e ela passar a vida toda sem casar, então ela seja um exemplo em todo o restante. Né? Mas quem tem, que procure ser exemplo naquilo que Deus deu à pessoa, ok? Então, mesmo que Paulo não exija do diácono a qualificação de ser mestre, veja que ele não pede para ou não ensina que o diácono tem que ser mestre, tem que ser apto para o ensino. Ele não coloca esse ponto. É interessante que isso mostra com clareza que o ministério, o ofício do diácono não é um ofício de mestre. O propósito não é o ensinar a igreja, o cuidado é outro. Mas mesmo assim, é claro que o diácono deve ter um bom conhecimento da palavra do Senhor, deve ser zeloso com a escritura, como foi dito antes. Porque isso é uma questão geral. Toda igreja tem que ser cuidadosa com a palavra do Senhor. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então veja que ele já orava pela igreja toda para que conhecesse bem a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor revelada. Então, não podemos esperar que o diácono seja menos do que isso. O livro de Hebreus também nos chama bastante a atenção ao exortar a igreja por falta de um zelo com o crescimento no conhecimento da palavra. Hebreus 5, de 11 a 14, nos diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Então, olha, quanto mais tempo de cristão, se espera que mais maduro a pessoa esteja. Maior testemunho, maior conhecimento da Bíblia, maior caminhada com Deus. Claro, estamos falando de qualidade, não de quantidade. Mas uma pessoa que amadureceu. E ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestres da palavra de Deus, porque vocês já têm muito tempo de cristãos. Todavia, ele diz, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele não está falando bem, está criticando a igreja por falta de maturidade, falta de conhecimento, falta de zelo pelo crescimento que ela deveria ter. Então, se a igreja deve crescer na palavra de Deus, muito mais os diáconos também, mesmo que não sejam mestres da igreja. É importante mencionarmos ainda o testemunho do diácono Estevão, que está lá no capítulo 7. Nós não vamos ler, porque é o capítulo inteiro, em que o diácono Estevão, ele, sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele não só servia o papel de diácono, mas ele ainda mostrou-se ser um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus e mostrou-se também ser um homem firme, muito firme na fé e muito forte, corajoso para propagar, ensinar a palavra e não temer as adversidades. Então, o diácono Estevão, ele é um exemplo, ele deve chamar a nossa atenção. Vamos ler pelo menos alguns versículos. O capítulo 6, versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Veja que era um diácono, mas era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria.
e conseguiu ensinar a doutores. Veja que interessante. Um diácono ensinando a doutores a palavra de Deus, por causa que realmente era um homem cheio do Espírito de Deus e de conhecimento da palavra do Senhor. Então, nossos diáconos podem e devem ser conduzidos, motivados ao testemunho de Estevão, que logo em seguida, no capítulo 7, vai pregar a palavra de Deus. E no final, quando eles pegam em pedra para apedrejá-lo, ele não tem medo, ele continua firme, ele não nega a palavra, eles o apedrejam, e no final, versículos 59 e 60 diz: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Veja que na oração final dele, tão curta, tão simples, nós temos uma demonstração de sua devoção a Deus. Ele ora ao Senhor no momento final, ele busca a Deus, ele adora a Deus, ele tem um olhar para a eternidade. Veja que ele está pensando na vida eterna, na glória, ele está olhando para a eternidade e mostra uma vida piedosa. Ele até pede perdão pelos adversários, inimigos que o apedrejavam. Veja que era um homem de Deus exemplar. Ele deveria ser considerado um exemplo para os diáconos, ou ser tido como exemplo para os diáconos, que deveriam então olhar, examinar bem aquilo que a Bíblia revela sobre este homem, para que os diáconos o imitem também. Ele foi uma bênção e Deus deixou para nós o testemunho dele revelado para que nós observemos e tenhamos esse desejo de viver uma vida agradável a Deus, como ele viveu essa vida agradável a Deus para o louvor da honra e da glória do Senhor. Então, Estevão é um exemplo mesmo, que os diáconos sejam motivados a seguir o exemplo dele. Bom, vamos ver mais algumas aplicações. Nós já citamos uma série de aplicações, mas para finalizar com algumas aplicações. A diaconia é uma importante função dentro da Igreja de Jesus e deve ser valorizada por meio de um fiel exercício. Veja, a diaconia é importante. Então, o que a gente tem que fazer? Valorizar e valorizar cumprindo bem. Você é diácono, cumpra bem o seu papel. Por quê? Porque é importante. Honre a Deus, glorifique a Deus, mostre zelo pela igreja, mostre que ama tanto a igreja quanto a Deus e assim cumpra bem o seu exercício. Seja fiel. Pense naquilo que Deus ensina que é o papel do diácono. Procure fazer mais do que o que se tornou hoje o básico da vida do diácono, que é distribuir boletim, abrir janela, cuidar de algumas questões mais materiais, no que diz respeito ao ambiente de culto, às vezes limpar, outras coisas parecidas. Então, faça mais, cuide da igreja, das pessoas, cumpra bem o seu exercício com dedicação. E se você quer ser diácono, não esqueça de que há critérios. Então, mesmo que a igreja precise de diáconos, ela não pode negligenciar a necessidade de respeitar os critérios estipulados por Deus. Isso é importante. Puxa, mas a gente precisa tanto, não tem ninguém que cumpra esses critérios. Vamos pegar outra pessoa mesmo. Não tem problema, é uma necessidade, Deus vai entender. Normalmente são esses argumentos que aparecem. Mas pense, o Deus que deu o ofício para a igreja é o mesmo que chama, que capacita, que conhece as necessidades. E o que Deus quer de nós é que confiemos nele. Não adianta a gente acreditar na soberania de Deus e, na prática, para viver como se tudo dependesse de nós. Ah, eu queria queria ter diácono na igreja. Então vai qualquer um, porque não tem outro, então a gente vai terminar fazendo do nosso jeito. Deus entende. No final, Deus sempre entende. A gente é que nunca entende o que Deus nos diz. Então, não devemos fazer isso. Essa negligência com os critérios, tanto em relacionado a presbítero como a diácono, mostra que não estamos valorizando a palavra do Senhor. Que ela termina ficando para segundo plano quando a nossa vontade ela é diferente. Então, vamos tentar corrigir isso. Os critérios para ser diácono, assim como presbítero, não são critérios para a salvação. Como eu disse isso várias vezes, para que não
transpareça aquela ideia de que, puxa, que quanta exigência, isso é legalismo. Não, não tem nada a ver com critério para a salvação alcançada em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus, mas Jesus quis dar critérios para a pessoa ser um presbítero ou um diácono. Então é uma outra questão. E nós devemos, então, atender a esses critérios conforme a vontade de Deus. Obedecer aos critérios divinos também demonstra amor à Igreja de Jesus, que precisa de bom cuidado. Se nós colocamos qualquer presbítero, a igreja não será pastoreada adequadamente. Se colocamos qualquer diácono, a igreja não vai ser cuidada nas suas necessidades físico-materiais adequadamente. Se nós colocamos pessoas que são inadequadas, que não cumprem os critérios, é claro que a igreja não vai receber o cuidado que deveria. Portanto, ela não será abençoada por Deus através desses ofícios, porque nós, a igreja, o povo de Deus, negligenciou aquilo que Deus ensinou como critério para o receber ou aceitar ou assumir um ofício, quer presbítero, quer diácono. Então sejamos zelosos, isso mostra um amor à igreja, um cuidado. Pense bem no que Deus ensina, porque é para o próprio bem da igreja e para a glória de Deus também. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por este momento no qual nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Ajude-nos a ser fiéis, a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome em tudo, inclusive no exercício do presbiterato, diaconato. Que Tua igreja seja por estes abençoada e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Receba a nossa gratidão por tudo, nossa oração. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor com muita gratidão. Tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, então.